Olá pessoal, vim falar hoje para vocês sobre síndrome metabólica, obesidade, diabesidade. O que quer dizer isso? Muita gente me pergunta por que essa história de síndrome metabólica faz tão mal? O que é a síndrome metabólica? É a junção de vários desequilíbrios inflamatórios degenerativos no corpo e que podem gerar várias doenças graves que na maioria das vezes poderiam ser evitadas. Então, ali entra hipertensão arterial, aumento dos triglicerídeos, aumento do colesterol com a relação bom colesterol, ruim colesterol desequilibrada, muito mais do LDL, que é o ruim, e muito menos do HDL, aumento de marcadores inflamatórios como insulina aumentada, média da glicose aumentada, um diabetes caminhando para chegar lá ou já instalado. Tudo isso faz parte do que a gente chama de síndrome metabólica. Aumento da circunferência abdominal, acima de 100 nos homens, acima de 80 nas mulheres. Isso é um marcador que você pode medir em casa e ter uma ideia. Como é que está a sua cintura? E não é brincadeira. Começa a aumentar esses centímetros na cintura, você começa a formar uma série de substâncias inflamatórias que degeneram o corpo, que acionam células tumorais, que predispõem à formação de câncer, que vão formar alterações no pâncreas. Isso, em geral, já tem a ver com o pâncreas que está hiperestimulado, fabricando muita insulina o tempo todo, aumentando a deposição de gordura no abdômen, aumentando os marcadores todos inflamatórios. A gordura abdominal, ela produz inúmeras substâncias que são degeneradoras para o nosso corpo, que formam trombos nos vasos, que acionam os genes propícios à formação de tumores, que vão transformar os hormônios que são bons em formas agressivas nas mulheres para as mamas, nos homens para a próstata, que vão favorecer o aumento da próstata e até o desenvolvimento de tumores, que vão inativar os hormônios bons, que vão produzir muitas vezes formação de excesso de DHT e muitas vezes queda de cabelos, que vão mexer na libido, que vão mexer no funcionamento do cérebro, dos neurotransmissores, que vão entupir as artérias. Quando se fala hoje em dia em síndrome metabólica, na maioria das vezes já existe um fígado que está intoxicado, formando gordura. Este fígado gorduroso, ele é só um demonstrativo de que essa gordura também está se depositando nas artérias, formando placas, as placas mais enrijecidas pelo lado de fora e as placas mais instáveis, que podem formar trombos dentro da parede da íntima das artérias, que a gente chama. Tudo isso faz parte da síndrome metabólica. Olha o perigo que isso é. E quando você pensa assim, mas como que eu vou saber se eu tenho isso? Comece a observar esses sinais. Tem aumento de volume na barriga, mesmo que você não seja uma pessoa obesa, e vai juntando os fatores. Tem hipertensão arterial? Toma remédios para isso. Tem diabetes ou aumento de glicose, insulina, hemoglobina glicada? Tem aumento de colesterol, triglicerídeos? Você tem cansaço crônico? Você tem suores, às vezes, após comer? Você tem manchas escuras, às vezes, em certas partes do corpo, que isso também já fala da síndrome metabólica? Pois saiba que esta síndrome é responsável por quase todas as maiores causas de morte no mundo hoje em dia. E o mais impressionante, isso pode ser evitado. Essas causas de doença poderiam não existir, as pessoas não precisariam morrer disso. Quais são essas doenças? Em primeiro lugar, doenças cardiovasculares, infartos, derrames, AVCs. A consequência também de uma hipertensão crônica, dilatação cardíaca, insuficiência cardíaca. Aí estão as principais causas que matam as pessoas hoje em dia. Depois, câncer. A maioria dos cânceres hoje já se sabe que tem origem metabólica, ligada a isso que a gente conversou aqui.
às mudanças hormonais, aos marcadores inflamatórios, à ativação de substâncias que vão acionar genes e modificar as células e o comportamento das células, a uma intoxicação e inflamação crônica por alimentação muito inflamatória, ao sedentarismo. Então, boa parte dos cânceres, que até pouco tempo atrás as pessoas achavam que eram inevitáveis, caíram do céu, eram genéticos, ninguém sabia de onde que vinha, aquilo era uma fatalidade. Hoje já se sabe que boa parte deles podem ser evitados, principalmente os que mais matam hoje, que são câncer de mama nas mulheres, câncer de próstata nos homens, câncer da parte gastrointestinal, câncer de pâncreas, câncer de pulmão, câncer também no intestino, são cânceres muito vinculados a essas questões e que podem ser evitados muitas vezes. E aí, pensem bem, imagina uma pessoa que chega lá na frente, aparece uma doença dessa mais grave e que muitas vezes já não é mais reversível, é só remediável e o corpo já está bem danificado. O quanto isso poderia ter sido evitado se essa pessoa tivesse cuidado adequadamente 10, 20, 30 anos antes. Então, isso é importante para vocês terem consciência da responsabilidade de cada um sobre a sua saúde. A saúde, como eu sempre falo nos meus vídeos e também para os meus pacientes, ela depende de 3 fatores, dos quais a maioria é responsabilidade de cada um. Um deles é a alimentação. É através de uma alimentação adequada ou inadequada que a maioria dessas doenças se instala. Outro deles é exercício físico. Se você pratica pelo menos 1 horinha de exercício físico diariamente, você previne boa parte dessas doenças. E a terceira parte é uma boa assistência médica com um médico integrativo que vai caminhar com você pela vida, que vai olhar seus exames, seus marcadores, seus hormônios, que vai te alertar daquilo que está errado, que vai te ajudar a acertar o que precisa nos seus hábitos, na sua alimentação e vai lhe dar medicação adequada, inofensiva, não agressiva, vai ajudar você a receber de volta o que o seu corpo não fabrica mais, de enzimas, de vitaminas que ele não consegue absorver mais tão bem, complementar o que uma boa alimentação já vai dar, repor hormônios que você está precisando, que já não fabrica adequadamente, ajustar os sistemas do corpo. O nosso corpo é um sistema integrado, ele não pode ser tratado por pedacinhos. Os especialistas são muito importantes, mas um olhar mais integrado sobre todos os sistemas é fundamental para que uma boa saúde se estabeleça e caminhe dali para frente por longo tempo. Quando chega um paciente no meu consultório, o que eu vou avaliar? Ele está em que fase? Ele está totalmente saudável e eu vou só ajudá-lo a se manter bem? Ele está já no meio do caminho entre o estado totalmente saudável e um dano já muitas vezes mais grave, mais irreversível? Ou ele já está naquele dano muitas vezes mais grave e irreversível? Em qualquer dessas fases, eu posso intervir e colaborar bastante. Mas a maioria chega nesse meio do caminho, com o corpo bastante desequilibrado, mas ainda não se instalaram doenças graves. E é nessa fase que a intervenção deve ser muito cuidada, tanto pela parte do paciente como do acompanhamento do médico, para que se reverta na medida do possível ao estado de uma saúde mais íntegra, sem que precisem intervenções sérias, cirurgias, medicamentos pesados, uso crônico de drogas que às vezes vão atrapalhar bastante o funcionamento daquele organismo. Quando a pessoa já chega com o corpo bem danificado, já sofreu cirurgias, já tem órgãos que não funcionam bem, já tem às vezes tumores, já tem atrofias, danos cerebrais, aí você vai colaborar dentro do que é possível quando existem já danos irreversíveis para uma melhor duração, qualidade, não continuidade desses danos que tendem a ir progredindo até que aniquilem o organismo. Então, procure pensar em que fase que eu estou. Eu estou totalmente saudável? Ou eu já estou caminhando para uma doença? Como é que isso está? O que eu poderia melhorar? E procure um bom acompanhamento. Essa palavra acompanhamento médico é muito adequada, porque o bom médico ele vai te acompanhar ao longo da vida, vai ser seu
companheiro ou companheira de jornada, vai pegar na sua mão e vai te acompanhando conforme a idade vai passando, olhando seus exames, repondo o que vai precisando, modulando você, organizando você, te orientando qual é a vitamina certa no momento certo, o hormônio que tem que entrar, o que não precisa, as doses corretas, te alertando com seus hábitos, e aí vira um companheiro de jornada. Como eu tenho aqui pacientes que estão comigo há uma vida, que eu já acompanho desde muito jovens, que já tratei a família inteira, que estão caminhando comigo ao longo da existência e sempre vamos implementando melhoras e cada vez mais promovendo uma saúde mais equilibrada. Então, um grande beijo para vocês e até uma próxima.